Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos resolver a atividade sobre a soma dos ângulos externos de um polígono. Lembrando que essa é a terceira atividade da 15ª semana de aula. Beleza, turma? Então vamos para leitura e resolução da primeira questão. Considere a figura abaixo. Bem, gente, a figura abaixo é uma figura plana, é um polígono, né? E esse polígono aqui, ele traz a identificação de quatro ângulos. Esses quatro ângulos são quatro ângulos externos, que é o ângulo Y, o ângulo Z, o ângulo W e o ângulo X. São todos externos à figura, certo? E aí ele diz o seguinte: o valor do X mais Y mais Z mais W é em graus. Gente, então quando você vai resolver uma questão desse tipo, é praticamente inviável. Se você não souber da literatura dos ângulos externos de um polígono, você não resolve. Existe uma propriedade que foi colocada tanto na videoaula como no conteúdo antes do questionário que fala o seguinte, uma propriedade importante, que a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos de qualquer polígono, gente, sempre vale 360 graus, independente da quantidade de lados desse polígono. A soma dos ângulos externos de um polígono, independente da quantidade de lados e da quantidade de ângulos, sempre equivale a 360. Ou seja, se eu quiser somar aqui esses quatro ângulos, x mais y mais z mais w, eu não preciso nem saber a medida desses quatro ângulos. Eu tenho que saber que se eu somá-los, a soma sempre corresponderá a 360. Isso acontece com qualquer polígono convexo. Beleza, turma? Então, o resultado da primeira questão, apesar de ser algo que você não consiga medir pela falta de valores, né? Você não tem nenhum valor para cada ângulo, mas ele não quer saber o valor de x, ele não quer saber especificamente o valor do y. Ele quer saber o valor da soma dos quatro ângulos. E como são quatro ângulos externos, então vou deixar aqui, ó, isso aqui representa, na verdade, ó, é a soma dos ângulos externos. Beleza, turminha? Então, neste caso, ó, x mais y mais z mais w equivale a 360 graus. Então, está respondida a primeira questão, 360 graus, por se tratar de soma de ângulos externos de um polígono. Beleza? Então, pela propriedade, equivale a 360 graus. Segunda questão. Qual polígono regular possui a medida dos ângulos externos igual a 60, né? Qual é o polígono regular que possui a medida dos ângulos externos igual a 60? Então, gente, é o seguinte. Nós sabemos, por definição, que a soma dos ângulos externos de um polígono equivale a 360 graus. Beleza? Então, o que acontece é o seguinte. Ele está querendo saber qual é o polígono regular, ou seja, o polígono regular é aquele que possui todos os lados iguais. Certo? Então, qual é esse polígono que possui os ângulos externos igual a 60? Ele não está dizendo que é a soma dos ângulos, ele está dizendo que um ângulo externo equivale a 60. Mas eu sei que no final das contas, se eu somar todos esses ângulos, ele não pode passar de 360, ele tem que dar exatamente 360. Então, para que eu consiga descobrir isso, basta eu dividir 360 por 60. Aí eu vou saber qual é a quantidade exata dos números de ângulos externos. Então, neste caso aqui, ó, basta eu simplificar, né? Cancela o 0 com 0. 36 dividido para 6, gente, equivale a 6. Ou seja, nós temos aqui, ó, 6 ângulos. 6 ângulos externos. Beleza, gente? Aqui são 6 ângulos externos, que é a mesma quantidade de ângulos internos, que é a mesma quantidade de lados. Então, que polígono é esse que possui 6 lados, gente? É justamente o hexágono regular. Um hexágono regular, gente, ele vai se portar desta maneira aqui, ó. Fazer aqui o desenho aqui do hexágono regular para você perceber. Mais ou menos assim, né?
vai ter uma base aqui, beleza? Ele tem mais um, vou dar uma ajeitadinha aqui, tá? Tá aqui, ele vai ter mais um ladinho aqui, vou levantar isso aqui mais um pouquinho aqui, só para você perceber o que é que vai ser construído aqui. Aí o que é que nós vamos fazer aqui? Rapidamente aqui, vou finalizar aqui, para você entender aqui. Como aqui é um hexágono regular, olha só o que é que vai acontecer. Um hexágono, qualquer polígono, gente. Qualquer polígono, ele possui aqui os ângulos internos, ó. No caso aqui são 6 ângulos internos. E nós temos aqui os ângulos externos aqui, tá? São esses aqui por fora. Esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo, tá, gente? Então nós temos aqui os ângulos internos, que no caso do polígono equivale a 120 graus, aqui vai valer 120, aqui vale 120, aqui vale 120, aqui vale 120 e aqui vale 120. E os ângulos externos, todos valem 60, aqui 60, aqui 60, aqui 60, aqui 60, aqui 60, aqui 60. Se você somar todos os ângulos externos, ó, 6 vezes 60 dá 360. Beleza? Então é isso que é a questão, quer que você raciocine desta maneira. Espero que vocês tenham compreendido. Na terceira questão diz o seguinte: qual é o polígono regular cuja medida do ângulo interno é o triplo da medida do ângulo externo? Então é uma questão simples, tá? Então é o seguinte: nós devemos lembrar lá da aula passada que existe uma propriedade que fala, da medida dos ângulos, da medida de um ângulo externo e da medida de um ângulo externo, do interno e do externo. E o seguinte: se eu somar a medida de um ângulo interno mais a medida de um ângulo externo, ao somar essas duas medidas, elas equivalem a 180 graus, tá? Professor, eu não estou entendendo, professor. Observa bem aqui, ó, na questão anterior. Se eu pegar aqui 120 e somar com 60, percebam que esses dois ângulos aqui, ó, se referem ao mesmo vértice, ok? Esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto A. O ângulo interno ao vértice A é 120, o ângulo externo ao vértice A é 60. Se eu somar aqui, ó, 120 mais 60, equivale a 180 graus. É isso que eu acabei de falar aqui na propriedade. Isso nós acabamos de ver na propriedade. Isso sempre acontece com qualquer polígono. E ele diz: qual é o polígono regular cuja medida do ângulo interno é o triplo da medida do ângulo externo? Ou seja, se o ângulo externo vale x, o ângulo interno equivale ao triplo, ou seja, 3x. Tá? Então, se eu chamar aqui o ângulo externo de x, o ângulo interno equivale ao triplo, ou seja, 3x. E aí fica fácil, né? Se eu somar essas duas quantidades, ele tem que bater 180 graus. Aí o que é que eu faço agora? A gente vai somar aqui, né? 3x mais x, e 3x mais x equivale a 4x, que é igual a 180 graus. O que é que nós vamos fazer agora? Lembra, né? Que isso, na verdade, é uma equação do primeiro grau. Nosso objetivo é descobrir o valor de x. Para descobrir o valor do x, eu devo isolar o x. O que é isolar o x? É torná-lo ele o único elemento do membro, né? Tudo que está antes da igualdade aqui, ó, nós chamamos aqui de primeiro membro. Então, para que eu consiga isolar o x no primeiro membro, o que é que eu vou ter que fazer? Vou pegar o 4, ó,
e vou passar ele para o segundo membro. Como ele está multiplicando x, porque 4x é o quádruplo de x, então esse 4 ele vai passar dividindo. E na verdade nós teremos esse tipo de problema. Vai ficar 180 dividido para 4. E 180 dividido para 4, gente, nada mais é do que 45 graus. Certo? Significa dizer o quê? Que o ângulo externo equivale a 45. Certo? O ângulo externo vale 45. E o ângulo interno, que é o 3x, que eu vou botar bem aqui embaixo, que é o ângulo interno, equivale a... Se você pegar o 45 mais 45 dá 90. 90 mais 45, 135. E aí eu quero saber que polígono regular é esse. Então, como isso aqui representa o ângulo externo, tá? Como esse valor aqui, eu só vou precisar desse valor aqui, ó. Como esse valor aqui ele representa o ângulo externo. E nós sabemos que em qualquer polígono a soma dos ângulos externos tem que dar 360. Eu vou lembrar o quê? Que em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos equivale a 360 graus. Ou seja, isso vai acontecer, tá? Então, se eu somar aqui esse 45, 45, 45, ele vai dar 360. Mas aí, para que eu consiga chegar nesse resultado, o que é que eu tenho que lembrar? Somar 45 mais 45 equivale a 90, certo? 45 mais 45 mais 90. 45 mais 45 mais 90. 45 mais 45 mais 90. Ou seja, isso mais isso, 90 graus. Isso mais isso, 90 graus. Isso mais isso, 90 graus. 45 mais 45. Opa, 90 graus. Inverteu aqui, né, gente? E aí, se você somar, ó, 90 mais 90, 180 graus. 90 mais 80, ou 90 mais 90, 70. 180 mais 180, 360. Ou seja, quando você somou aqui, ó, 45 mais 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 45, você obteve 360. Significa dizer o quê? Cada 45 desse aqui, gente, é a medida de um ângulo externo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 ângulos externos, automaticamente eu vou ter 8 ângulos internos. E se eu tenho 8 ângulos internos, automaticamente eu tenho uma figura com 8 lados. E qual é o nome dessa figura que possui 8 lados, gente? Que é justamente o que a questão quer saber. A resposta que nós queremos saber é um polígono que possui 8 lados. Ó. N igual a 8, porque 8 é a quantidade de lados, é a quantidade de ângulos, é a quantidade de ângulos externos e assim por diante. E esse polígono, gente, é o octógono, tá? É o octógono regular, porque todos os seus ângulos são iguais, tanto faz ângulos internos e ângulos externos. Tá, turminha? Então, nós acabamos de responder aqui a terceira questão, beleza? Vamos agora resolver a quarta e última questãozinha. Nós temos aqui: encontre o valor de x, y, z. Para que a gente consiga resolver a quarta questão, basta lembrar lá da segunda questão que nós falamos aquela propriedade que diz o seguinte: a medida do ângulo interno com a soma do ângulo interno com o ângulo externo equivale a 180 graus, né, gente? Nós vimos até lá naquela questão passada, ou seja,
Se eu somar aqui 120 com y, o resultado tem que ser igual a 180. Ou seja, 120 mais y tem que dar 180 graus. Então, qual é o número que somado a 120, gente, equivale a 180 graus? Só pode ser y igual a 60. Porque 60 mais 120 bate 180. Então, nós já sabemos que o y vale 60 graus. Beleza? Então, o y aqui vale 60 graus. Certo? Da mesma maneira que a gente aplicou nesse vértice essa propriedade, nós vamos aplicar aqui neste vértice. Vou chamar aqui de amarelo, tá? Esse vértice. Também a mesma propriedade. Então, nós temos aqui, ó, a medida do ângulo externo e aqui a medida do ângulo interno. Então, se você somar o ângulo externo com o ângulo interno, ele tem que bater 180 graus. Então, 75 graus mais x tem que valer 180 graus. Tá? E aí nós vamos saber qual é o valor do x que somado a 75 dá 180 graus, gente. E a resposta é bastante simples, né, gente? Qual é o número que somado a 75 dá 180 graus? Esse número é bastante simples, é o 105. 105, né? 105 mais 75, 180. Então, o valor do x equivale a 105 graus. Agora, para encontrar o valor do z, eu posso resolver por duas maneiras. A mais simples dela é lembrar lá de uma propriedade lá do início, quando a gente começou estudando triângulos, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, gente. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180 graus. Ou seja, se eu somar os três ângulos internos de um triângulo, eles equivalem a 180 graus. Ou seja, se você somar aqui o primeiro ângulo interno 60 com 105 com o ângulo Z, ele tem que bater 180 graus. Ou seja, somar 60 com 105 com o ângulo que nós queremos descobrir, que é o Z, ele tem que ser igual a 180 graus. Tá? Então, neste caso aqui, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Nós vamos somar aqui, ó. Nós vamos somar 60 mais 105. E o resultado aqui será 165 mais o Z, que dá 180. E a pergunta é, qual é o número representado aqui pela letra Z que somado com 165 dá 180, gente? Que número é esse? Que número é esse, gente? Que somado 160 para 180 faltam 20, né? Mas como não é 160, é 165, então neste caso aqui, o Z só pode ser 15 graus. 15 mais 165 equivale a 180. Então, gente, nós acabamos de resolver a quarta questão da última atividade dessa semana. Certo? Então, espero para a correção das próximas atividades.